mais uma videoaula. Eu sou a professora Fabielle. Hoje estamos aqui para a nossa aula 51, referente ao segundo ciclo, ok? Então, eu estou vestido com a mesma roupa da aula anterior e nas próximas eu vou estar também vestido da mesma forma. Combinado? Então vamos lá. Hoje, para acompanhar a aula junto comigo, vocês vão aí, ó, no caderno de atividade de vocês, na atividade 55 e 56, tá bom? Então vamos lá? Olha só essa imagem que está aqui no meu fundo, né? Aqui nós temos a ampliação, né? Um vídeo feito de um microscópio. E aqui a gente consegue ver alguns protozoários. E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre isso. Protozoários e doenças que eles causam. Na atividade 55, a gente vai ver uma lista com algumas doenças que os protozoários podem causar. Já na atividade 56, nós vamos falar especificamente sobre uma dessas doenças, a malária, tá certo? Então vamos lá? Então aqui, né, na atividade 55, a gente tem esse quadro, isso mesmo, aqui a gente tem um quadro, e nesse quadro a gente tem aqui, né, uma lista de doenças causadas por protozoários, tá ok? E aí, qual é a função, a intenção desse quadro? É informar para as pessoas, para o leitor, né, quando vê, alguns tipos de doenças que os protozoários podem nos causar. E aí a gente tem aqui organizado em forma de lista. Nós temos 5 doenças: a doença de Chagas, a malária, a leishmaniose, a giardíase e a toxoplasmose, tá bom? Vamos ver aqui agora o que são os protozoários, né? Mas o que são esses bichinhos? Eles são micro-organismos que a gente precisa o quê? Utilizar o microscópio para enxergar. Então aqui a gente está vendo uma ampliação, né? Tá até em forma de círculo ali, porque é como se a gente estivesse olhando aqui pelo microscópio. Então a olho nu não conseguimos enxergar eles. Eles são minúsculos, seres minúsculos, né, micro-organismos que vivem aí no ambiente. E alguns deles nos causam doenças e a gente precisa, né, tomar um certo cuidado, né, para evitar essas doenças. Por exemplo, a leishmaniose, que estava lá na lista, não é mesmo? A leishmaniose é uma doença que o protozoário, como a gente está vendo aqui, esse protozoário aqui, tá? Ele fica dentro do corpo do mosquito palha, e esse mosquito, quando ele pica, né, o cachorro ou o ser humano, ele transmite o protozoário para eles, junto com a doença. E aí, se um novo mosquito vem e pousa no cachorro que já está contaminado, ele pega esse protozoário de volta e vai transmitir para outro cachorro ou para outro ser humano. Então, vira um ciclo de transmissão, ok? Então, se o transmissor, se o vetor responsável é o mosquito palha, então a gente precisa ter o quê? Um cuidado com os mosquitos. E como a gente pode fazer isso, né? Usando repelente, né, protegendo nossas casas, não indo para lugares que tem muito mosquito, certo? Vamos ver aqui agora alguns sintomas que a leishmaniose pode causar, seja no humano ou nos cães. E a gente vai reparar que tem alguns sintomas que são, né, parecidos tanto para o ser humano quanto para os humanos, e tem outros que só tem no cachorro e só tem no ser humano. Então, sintomas dos seres humanos: palidez, febre, desânimo, emagrecimento e aumento do fígado e baço. Já nos cães, os sintomas são ferimentos na pele, costas, focinhos e orelhas, desânimo, emagrecimento e aumento do fígado e baço também. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção em quais sintomas só tem nos cães e nos seres humanos e quais, né, são iguais nos dois casos, porque vocês vão precisar para a atividade de vocês. Então aqui nós temos um remédio que é utilizado, né, nos cães quando eles contraem a leishmaniose, né, quando eles ficam doentes, tá ok? E esse remédio, a gente tem aqui, ó, esse valor, tá ok?
841,50 centavos. Então, esse é o valor que uma pessoa tem que pagar para poder comprar esse remédio e dar para o seu cão, caso ele esteja doente com essa doença. Vamos pensar aqui nos 50 centavos desse valor? Por que a gente vai pensar nele? Porque os 50 centavos é um valor menor que um real. Isso a gente já sabe. O centavo, ele é menor que um real. Ok? E aí, quando ele é menor, significa o quê? Significa que ele é um número decimal. Como assim? Vamos entender melhor? Então, aqui nós temos um número decimal. Nós temos aqui um inteiro que representa uma unidade, certo? Então, aqui a gente tem um círculo inteiro. Aqui a gente tem uma unidade. Quando a gente divide essa unidade, que é de 1 em 1, a gente está contando de 1 em 1, em 10 partes, a gente está dividindo uma unidade, uma pequena coisa, em 10 partes, em décimo. Então, a gente vai pegar aqui, como nós estamos vendo, e dividir em 10 partes. A gente está ali fracionando, quebrando essa unidade em várias partezinhas menores, tá ok? Quando isso acontece, e a gente pega uma partezinha dessa, a gente tem um décimo, tá ok? Que também pode ser representado pela fração 1/10 ou pelo número decimal, que é 0,1. E aí, sempre depois da vírgula, vai vir o número decimal, para mostrar que é um número menor de um inteiro, um número que foi separado em partes. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho um quadro, né, um quadrado, e ele foi dividido aqui também em 100 pedaços. E desses 100 pedaços, eu peguei um. Então, de um inteiro, eu dividi ele em 100 partes. Eu fracionei ele em 100 partes. E dessa pequena parte eu vou pegar um. Então, aqui eu vou ter um centésimo. 1 sobre 100, porque eu peguei 1 de 100 partes. Ok? Na hora que a gente vai colocar isso, né, dentro do quadro posicional, o que a gente faz? A gente precisa prestar atenção o quê? A gente já está acostumado a usar o quadro posicional sempre da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante, que é a parte inteira. Mas, quando a gente está falando em valor, né, em dinheiro, em números, a gente também tem a parte fracionada, a parte decimal, a parte que vale menos que o inteiro, que são os centavos. Então, eles vão vir aqui, ó, depois da vírgula, depois das unidades, tá ok? E aí, a gente vai acrescentar aqui atrás a parte decimal. O décimo, o centésimo, também tem o milésimo e por aí vai, tá ok? Então, vamos pegar aqui o valor, tá? Que foi o valor que a gente viu lá do remédio, R$ 841,50. E a gente vai colocar esse valor aqui dentro do quadro posicional. Lembrando que o número decimal, ó, se está escrito aqui depois da vírgula, 50 centavos, ele também vai estar depois da vírgula, ou seja, depois da unidade. Então, o 0 vai na casa do centésimo, o 5 no décimo, e aí a gente vai botar os outros normalmente, os que estão na frente da vírgula aqui normalmente. 1 na unidade, o 4 na dezena e o 8 na centena. Agora vamos para a atividade 56, para a gente falar um pouquinho sobre a malária, que é uma das doenças que estava lá na nossa lista da atividade 55, tá ok? Então vamos lá, aqui nós temos, tá, essa tabela. Opa, uma tabela, a gente já sabe disso, tá certo? Então, a tabela aqui nos mostra o quê? Informações sobre a malária. Então, ela vai nos dizer coisas referentes a essa doença para a gente se informar, saber mais sobre ela e aí saber o que ela é, como se prevenir os sintomas que elas podem causar. Que são as partes que estão divididas aqui na tabela. O que é, previna-se e sintomas. Tá ok? E aí, dessa forma organizada, o leitor consegue ali, né, ir direto naquilo que ele quer saber. O
que é a malária, como ele pode se proteger, quer se prevenir e os sintomas que uma pessoa contaminada pela malária pode sentir, tá certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre a malária aqui com essa imagem. Então aqui nós temos, ó, a malária, que a gente tem o mosquito picou, né, o corpo. Dele a gente vê aqui, ó, a parte interna do corpo dele saindo os protozoários por esse tubinho amarelo e esses protozoários aí, ó, todos entrando, né, nos órgãos, no sangue, tudo direitinho. Então aqui a gente consegue já ver como que é essa transmissão. Então a malária, assim como a leishmaniose, é também transmitida através do mosquito. O mosquito, né, cada um mosquito diferente, ele é responsável por transmitir, levar o protozoário que está dentro do corpo dele para dentro do corpo da pessoa, ok? E aí, nessa atividade, vocês vão encontrar aí, né, algumas palavras que vocês vão precisar encontrar o seu significado. E não só nessa, em várias atividades do nosso caderno de atividades, vocês vão ver que é importante, toda vez que a gente não conhece uma palavra, a gente buscar saber o seu significado. E aonde a gente pode buscar esse significado? No dicionário, como a gente vê aqui na imagem. Então, o dicionário, ele nos ajuda a descobrir os significados desconhecidos de algumas palavras, entender melhor alguns sentidos que uma palavra pode ter, porque às vezes pode ter mais do que um, e ver ali a combinação que ele está fazendo dentro daquele texto, daquela frase. Tá ok? Então, toda vez que você tiver alguma dúvida, não tenha medo, procure o dicionário. Ou, hoje em dia, né, quem tem acesso à internet, também temos como ter, né, o dicionário online, pesquisando no Google, ele vai dar as informações. Então, não tenham preguiça e pesquisem, porque vão ajudar bastante vocês. Aqui, nós vemos, né, um gráfico. Nesse gráfico, a gente vai ver aqui alguns países da América Latina com mais casos de malária, tá ok? Então, países de onde? Do mundo todo? Não. Né? De todo o continente americano? Não. Apenas da América Latina, ou seja, de uma parte da América, aquela parte onde todos os países falam a língua latina, que é o espanhol e o português, tá ok? Quando que foi, né, feita essa pesquisa para montar esse gráfico? Foi em 2017. Tá ok? E aqui nesse gráfico a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que a Venezuela, em 2017, foi o país que teve mais casos de malária e a Guatemala foi o país que teve menos. E onde que está o Brasil? Ah, o Brasil está aqui, ó. Que posição é essa? Se ele está logo após a Venezuela aqui, ficou em primeiro lugar. O Brasil está em que posição? Vamos pensar? Ah, isso mesmo. Segunda posição. Já aqui, né, nesse mapa, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a malária no nosso país. Então aqui a gente tem o mapa do Brasil e a gente está vendo aqui o risco de transmissão da malária. Esse é o mapa de 2007, tá ok? Então a gente tem aqui o lugar com mais risco de transmissão é na Amazônia, tem 99,9% de transmissão, e a gente consegue ver isso aqui no mapa, ó, esse pedaço todo aqui, onde tem a floresta amazônica, onde tem a Amazônia, certo? É onde está aqui, ó, na nossa legenda, que ajuda a gente a entender os mapas. Então a gente tem aqui, ó, lado marrom, aqui, ó, é alto risco. Então ali está concentrado ali maior risco das pessoas pegarem, né, contraírem a malária. Já na parte aqui, ó, se a gente reparar, esse amarelinho bem clarinho, é de, né, que não tem muito risco, baixo risco, sem risco de transmissão, que é, né, o que acontece aqui no nosso estado. O nosso estado aqui, né, o Rio de Janeiro, ele tá aqui, dentro dessa faixa de que não tem risco de transmissão. A malária, ela tem muito risco lá na Amazônia, porque lá é um local com muita mata fechada, muito mato, muitos lagos, rios, igarapés. Então, as pessoas lá têm, né, predominância de estar nesse lugar, então tem muito mosquito. E como que a gente deve se prevenir, né, por conta dessa quantidade de mosquito que tem lá? A gente precisa, né, utilizar esses véuzinhos, essas proteções quando a gente for dormir no quarto.
tentar colocar também telas nas janelas e portas e principalmente usar repelente e não ir em horários onde tem maior quantidade de mosquitos, que é no finalzinho da tarde, quando está escurecendo, no iniciozinho da manhã, que é quando eles estão em maior quantidade. Então, se a gente vai visitar um lugar desse, é sempre importante a gente ir prevenido, sempre usando repelente, se protegendo e em melhores horários e sempre se cuidando, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre alguma dessas doenças, pesquisem. Sempre faz bem a gente pesquisar e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!